Salve, salve, eminentes irmãos! Que alegria estar com vocês hoje de casa nova e de roupa nova, mas tem um momento especial. Estamos começando o nosso Podclave aqui na Amorrio, nos estúdios da Amorrio, Associação Maçônica do Oeste do Rio de Janeiro, Carioca. Aqui é na verdade, um condomínio maçônico, uma associação que abriga várias lojas maçônicas, inclusive do Rito Brasileiro, na qual a Barão de Mauá, a minha loja, faz parte. Estamos aqui também com o nosso venerável Alexandre, que está participando hoje aqui, que faz parte da produção. Então, gente, nós vamos começar esse momento especial pedindo a você o engajamento. Isael, coloca aqui, ó, as nossas redes sociais. Gente, é muito importante a participação de vocês. Gostaria até de agradecer os comentários, elogios, sugestões. Isso é muito importante. O engajamento de vocês mostra para onde a gente precisa ir. E o Podclave é isso, é participação, é o podcast do Rito Brasileiro. Só reforçando a utilidade do Podclave, nós viemos aqui para falar sobre maçonaria, sobre rito brasileiro. Então, como eu disse para vocês, nós estamos num momento especial no dia de hoje. O Podclave está de casa nova e recebendo convidados ilustres. Nós estamos aqui com duas grandes autoridades. O nosso soberano, grande primaz, Juliano Coelho Braga. Seja bem-vindo, soberano. Muito obrigado. E também César Roberto Daniel Dourado, o nosso sereníssimo grande regente e poderoso grande secretário-geral adjunto de orientação ritualística para o rito brasileiro do GOB, é isso? É muito título, né? Sejam bem-vindos, meus amigos, olha que dia feliz. E a gente veio falar aqui hoje sobre gestão e legado, novos rumos para a maçonaria. Começando então com o nosso soberano, o grande primaz, o nosso querido Juliano. Juliano, eu venho conversando com os irmãos e o pessoal vem falando que essa pujança, essa juventude, esse gás que está acontecendo no rito brasileiro deve-se à sua vinda da Ordem de Molay, da sua pujança das 7 virtudes cardeais. Tem alguma coisa a ver ou realmente isso é do seu ímpeto, da sua coragem, do seu empreendedorismo? Bom, primeiro, parabéns aqui pelo trabalho, que é maravilhoso, tem dado grandes frutos para o Supremo Conclave do Brasil e com certeza tem acrescentado muito para os nossos irmãos. Mas eu como falo sempre, eu acredito que todos nós somos o resultado de tudo que a gente aprende pela vida, pelas nossas vivências. Então, sem dúvida, a Ordem de Molay acrescentou muito, mas eu acho que o principal desse dinamismo é tentar colocar em prática aquilo que a gente aprende na maçonaria de verdade. Então, que tem trazido essa vontade de cada vez mais promover o rito, promover o estudo e todos os outros avanços que a gente tem tentado levar para o Supremo Conclave, é justamente vivenciar e colocar em prática o que nós aprendemos nos nossos rituais. Eu acredito muito nisso e o desejo de fazer é também, lógico, da vinda do nosso jovem de Molay, desse coração valente que nós temos, né, da nossa juventude. Eu me incluo nisso, já não sou mais jovem, mas fui um de Molay participativo, mas tudo precisa de experiência, né, na vida. E aí eu passo agora para o nosso irmão Dourado, né, que é a experiência. Por isso que eu fiz questão de fazer o título, né, junto ao GOB, também nosso sereníssimo grande regente. Quanto a essa experiência, meu irmão, a pujança é importante, ir adiante é importante, mas saber os passos certos é fundamental. É por aí? Irmãos, veja, uma das coisas que eu acho que é sucesso, vou aqui pontuar um pouco antes sobre a experiência. Acho que é o grande sucesso da gestão do nosso irmão Juliano é ouvir. E isso ele tem de bom. Ele ouve e ousa. Esse é o segundo grande aspecto, ousar. A experiência, no meu caso, a experiência, nessa preocupação, é justamente e que se mantenha o rito de Álvaro Palmeira. Perfeito. Então, essa é a nossa preocupação. E quase que eu estou brincando com o nosso irmão Israel, que o meu apostolado hoje é justamente isso. É sempre falar que é o rito brasileiro de Álvaro Palmeira, porque nada tem a ver com os conceitos. Então, essa é a nossa preocupação de cada vez mais propagar o nosso rito e da forma que ele deve ser adequadamente praticado. Perfeito. E você vê, a questão da modernidade não tem nada a ver com deixar de lado os nossos landmarks, a nossa tradição. É o contrário, a gente se moderniza. O Álvaro Palmeira falava isso, o homem tem que ser de acordo com o século onde ele vive.
né? Então, essa modernização, eu queria que o Primaz falasse um pouquinho do que está sendo feito, o que já foi feito nesse 1 ano de trabalho, né? E vamos apresentar aqui os nossos resultados. Não, então, parafraseando o Álvaro Palmeira, né, o maçom utiliza as ferramentas do seu tempo, seja no sentido do pensamento, como no sentido prático, como agora nós estamos fazendo aqui maçonaria, uma ferramenta do nosso tempo. Né? Eu brinco sempre nas lojas, quando dou instrução, outra questão da tradição com evolução é o tronco. Né? O tronco é a tradição da maçonaria, a sua evolução é a forma de você fazer a finalidade do tronco. Né? Então hoje nós temos Pix e tudo mais. Então a gente vem buscando aliar justamente essa experiência por onde nós passamos, no Ordem de Molay, em outros ritos dentro da maçonaria, e trazer para que possa atingir o público-alvo. E quem é o público-alvo? É a maçonaria, que é o irmão. Sim. Né? Então não adianta ter uma potência forte se as nossas oficinas não forem fortes, se as nossas lojas simbólicas não forem fortes. Então nós estamos pegando a tecnologia através de sistema. Sem dúvida, hoje o nosso sistema é um dos melhores, né? Pelo dinamismo, não é a minha área. Né? Então, por isso que é bom a gente ter boas pessoas ao nosso lado. Minha formação em psicologia, eu não entendo nada de E tecnologia. é tão bom que até outras potências estão também querendo o mesmo Exatamente. sistema. Não, já Sejam estão bem-vindos, trabalhando. sejam bem-vindos. Já temos outros ritos trabalhando com o nosso sistema, Sim. ordens paramaçônicas, sistemas de grande loja, grande gente, já utilizando esse sistema. Muito Porque bom. ele é muito prático, é muito fácil do irmão que não tem muito conhecimento poder acessar para ter ritual, né? Então já é uma outra coisa, né? Nós estamos investindo muito em instrução. Então, por exemplo, hoje o irmão do rito brasileiro ele tem no seu sistema o ritual dos graus intermediários de forma online e de forma totalmente sigilosa, né? As nossas instruções nós estamos passando para as oficinas que façam os debates e talvez se reunir hoje no templo por causa de tempo, de demanda. A gente sabe que em alguns lugares demanda uma distância muito grande. Usar reuniões virtuais para quê? Para instrução, que não são questões litúrgicas de segredo, mas a grande pegada do rito brasileiro na transformação, ela só vem através da convivência e do debate. Perfeito. É onde eu conheço você conhece o meu pensamento, eu faço uma síntese do que é feito ali e a gente consegue levar aquilo para fora do tempo. Muito Então, bom. alinhando tudo isso com essa equipe maravilhosa, trazendo novas tecnologias, seja através da informação, seja através das instruções, eu acho que a gente tem conseguido cativar cada vez mais o irmão do rito brasileiro. E essa multiplicação, essa facilidade de acesso, né, faz com que a gente tenha a porta do irmão à cultura do rito brasileiro, né, meu irmão dourado? Então, eu acredito que nossos planos, o nosso planejamento, né, estratégico prevê isso, né? Que a gente tenha o presencial, mas também que as pessoas possam, de maneira remota, contribuir. O irmão pensa como dessa forma? Mesmo, veja, a questão da cultura do rito brasileiro era extremamente importante na proposta de Álvaro Palmeira. Sim. Porque através da cultura é que você vai fazer o teu arcabouço, a tua massa crítica, para você ser um maçom de senso crítico. Perfeito. Que essa é o objetivo e a finalidade de Palmeira. Tirar um maçom para o seu senso comum, um maçom que é apenas um megafone, tá? E que repete o que os outros falam, para ser um maçom que realmente vai buscar a verdade, e vai atrás da verdade, e vai pesquisar a verdade. É isso que está faltando. Então, repito, esse é o meu apostolado. Nós temos um maçom de senso crítico. E para isso, a cultura é extremamente importante. A questão do nosso Kadosh tem que ser muito bem dada as instruções. Uma instrução por mês. Não pode ser 3, 4 graus que não vai aprender nada. Não vai continuar sendo um maçom de senso comum. Você não vai tocar no maçom, você não vai modificá-lo. Você não vai querer o quê? O pertencimento que a gente fala. E se não há pertencimento, você não modifica o livre-arbítrio. O pertencimento se dá muito pela sociabilização, pela integração. Se ele não se sente pertencente a isso, né, então ele fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Não é? Mas então, meu Primaz, essa questão do remoto, voltando, o irmão sabe, eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos, a gente faz a nossa iniciação do 4 ao 32 em 2 dias, e algumas vezes até em um dia só,
né? E depois o interessante é isso, é justamente a gente ter os encontros presenciais que se debatem sobre os graus, e aí sim a gente estuda, né, sobre os graus, e de forma remota e de maneira online. Então eu achei isso muito bacana e inovador do rito brasileiro, porque eu não vejo isso em outras esferas de filosofia dentro do Brasil, e o rito brasileiro ser um primeiro, né, nessa iniciativa, meu primaz. Irmão, sem dúvida, não é o tempo que faz o maçom, né? E a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa andança pelo Brasil, pelo mundo, demonstra isso. Você pega maçons que, por exemplo, vieram desse modelo americano de maçonaria que você, num dia, dá do 4 ao 32, e você pega um maçom, muitas das vezes, que fez o grau 4 ao 32 em 7 anos, e aquele que fez em um dia, às vezes, tem muito mais cultura do que aquele que demorou 6 anos. Por quê? Porque o que faz maçom é a vontade. O que faz maçom é a vontade dele descobrir, dele se desenvolver, dele estudar. Então, às vezes, o interstício é uma tradição aqui do Brasil, para que a gente tenha o mínimo de tempo para que ele possa se desenvolver naquela filosofia que aquele grau pretende, né? Mas não necessariamente o sucesso está aí. E a gente vê, eu tive uma experiência maravilhosa quando você fala do pertencimento, e hoje é o que falta muito na maçonaria, na base, na nossa loja simbólica. Tem muita loja que ainda está naquela de reunir só para ler a ata da sessão anterior, ou como eu brinco sempre, para discutir se o ágape vai ser estrogonofe de frango ou de carne. Então, nessa pegada, nós fomos uma vez num capítulo, começou 7h30 da noite, e eu fui dar a instrução sobre o grau 4. Grau 4, mestre da inscrição, cujo lema principal é ver, ouvir e calar. Eu peguei, através da filosofia, fiz uma breve introdução de 25 minutos. E naquele dia devia ter uns 30 irmãos em templo, e eu falei, olha, acabou a minha parte, eu gostaria de ouvir cada irmão. Cada um dos senhores, na sua vivência, na sua formação, o que é ver, ouvir e calar? Meu irmão, era 11h10 da noite, o Atesato falou, meus irmãos, a gente tem que terminar a sessão. Não, mas espera aí que eu quero falar, o que eu estou querendo dizer com isso? Isso gera um pertencimento que a gente sai daquela coisa de só ficar lendo ritual, uma instrução, 1, 2 horas, o irmão sai dali, muitas vezes abstraiu, porque a gente sabe, tem um tempo mínimo para você prender a atenção da pessoa, passou daquele momento, o cara já está pensando na conta, na esposa, no trabalho, já pegou o celular, e quando você tem esse pertencimento de dar a sua opinião, de poder interagir com a opinião do outro irmão, você sai da loja naquele dia e fala assim, pô, hoje valeu a pena ir no capítulo, cara, hoje, nossa, o Gueiros falou uma coisa que me tocou, caramba, eu também coloquei a minha opinião. Então, acho que o pertencimento a gente também traz um pouco desse debate, dessa possibilidade. É verdade. E aí, gostaria de destacar que nós realizamos agora uma pesquisa de opinião, que foi iniciativa do nosso grande regente, ele nos solicitou isso. Nós utilizamos uma metodologia nova, né, pelo método qualitativo, e que foi surpreendente. E também é uma ação do planejamento estratégico da gestão do nosso primaz, e que a gente conseguiu perceber justamente isso, que as pessoas querem ter o espaço também para produzir, para ser útil, para poder participar. E, meu irmão Dourado, a gente fala sobre isso, essa preocupação dessa nova demanda, dessa massa crítica, o irmão fala muito sobre isso, de construir esses novos maçons do rito brasileiro, que se não tiverem o seu espaço, vão ser cerceados até do livre pensar. É por aí? Uma coisa que eu acho interessante, e eu vejo muito isso no simbolismo, já começa no simbolismo, é a questão seguinte, a maçonaria é dogmática. A maçonaria é dogmática. Mas nós perdemos tempo, como me falou, com discussões que não vão acrescentar nada à sua vida. Então, o primeiro, vamos dizer assim, parâmetro ou balizamento, você tem que ter isso. Isso vai acrescer algo à minha vida? Isso vai me transformar? O que importa é a mensagem. O que vai me acrescentar algo à minha vida. Então, essa participação tem que partir desse princípio. Sim. Eu tenho que ver na maçonaria e são as mensagens. A ritualística, a liturgia é importante para abrir e fechar sessões. Tá? Muito bem feita, mas isso não acrescenta nada à sua vida. Agora, as instruções, quando se falar sobre retidão, ou lá que seja, se aprofundar. Eu sempre brigo o seguinte, que nós temos uma coisa maravilhosa, que é um checklist, que é as nossas virtudes teologais e as virtudes de Platão, que são as cardeais. É um checklist político. Se você pegar aquelas virtudes ali
o fulano é probo, o fulano é prudente, o fulano tem temperança. Você tem ali como balizar o que for a tua vida. Verdade. Então, veja, é isso aí. Então, um maçom ele tem que começar a procurar, repito, empregar o seu livre-arbítrio para a sua autoeducação. Tem que ter literatura, tem que comprar livros, você tem que ficar de PDF emprestado ou pedir. Não, é se aprofundar ali. Inclusive, se fala em PDF, a nossa internet hoje tem excelentes blogs Sim. com bons, e você pode, tendo o ritual na mão, balizar o teu ensinamento ali. É verdade. Hoje a gente tem a Amazon que vende livros em PDF, livros que você pode ter no seu tablet, enfim, são vários meios digitais. Mas isso, o irmão, me fez pensar numa coisa. Eu acho que a gente precisava ter uma comunicação mais dinâmica e interna, que eu acho que está acontecendo hoje. Porque antes a gente tinha um papel principal de uma liderança e era focado nessa liderança. Eu acho que a gestão hoje foi distribuída por membros que têm o interesse e desejo de fazer, e as pessoas hoje têm atribuições. Eu digo isso pela minha própria função enquanto grande secretário, né? Mas aí eu vou até pegar agora uma. Essa é outra grande vantagem que nós temos na sugestão do nosso irmão Juliano. Tirou daqui. Justamente isso. Porque é aí que eu estou dizendo. Da sua visão, Sim. ele soube se cercar de pessoas que souberam fazer a comunicação. Sim, Né? verdade. Já dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trubica. Não, soube não, ainda estou sabendo. Você que quiser aqui vir aqui tomar um cafezinho, embora o Flávio tenha dito para ninguém vir, que todo mundo que chega aqui para tomar um cafezinho com a gente, chega com uma ideia, pronto, você é o pai da criança, vai lá. O que a gente está buscando fazer nesse pertencimento, Sim. tanto é que assim, tudo aqui é pensado para o irmão, de verdade, né? Quando adquirimos a Casa do Rito Brasileiro, o palácio, o complexo, não a casa, porque a casa é o local que a gente volta, a casa é o local que nos abriga, onde você se sente bem, a casa é o local que você retorna e é santo para você. E do rito brasileiro, por quê? O rito brasileiro é do grau 1 ao 33. Então não é a casa do grau 33, não é a casa do Supremo Conclave, é a casa do rito brasileiro que está aberto para todos vocês. E nesse sentido, e aí já pegando aqui, a ânsia é essa, que cada um sinta parte dessa obra, né? Como temos você aliado, o Dourado, que já é um aliado de muito tempo, mas temos Vicenzo, Alisson, Franz, até o pessoal da nossa equipe mesmo, como o próprio Renan, o Fabiano, o Misael, que está aqui do outro lado das câmeras, o Alexandre, ou seja, todos aqueles, então assim, onde a gente vê que a gestão não é de uma pessoa só, que o conclave não é só uma instituição, não é o local onde você chega e você se sente parte, onde você vê o seu trabalho sendo reconhecido, onde você tem a oportunidade de lançar qualquer semente que seja, ela vai crescer, vai fecundar e você vai recolher esses frutos. É isso. Então você viu por aí que, não sei se foi de maneira empírica ou não, quando ele falou do café, o cafezinho foi mais ou menos isso. Eu fui lá para tomar um cafezinho com o nosso primaz e fui dar algumas sugestões. Ele falou, então tá bom, faz. Então é importante, quando você for tomar um cafezinho, venha para trabalhar disposto a fazer acontecer. O café tem um preço. O café tem um preço. Mas o importante, aí voltando a bola para o Dourado, é a gente se unir de pessoas que realmente desejam as mesmas coisas. E cada vez mais eu vejo que o rito brasileiro está fazendo eu vou usar uma palavra em inglês, a gente chama de cluster, né? Ou seja, um arranjo produtivo, né? Aonde, é um nome bonito, né? É um cluster de pessoas e indivíduos que realmente querem o desenvolvimento do rito brasileiro. Não faz como a maçonaria como um hobby. É por aí a gente tem que pensar. Sim, eu acho que isso é outro avanço que teve no rito. Sim. Antigamente, poucas pessoas realmente se entregavam ao rito. Eram 2, máximo 3. E hoje a gente vê que já há um maior. Você está com uma pessoa que eu admiro muito, e é um entusiasta, que é o Anderson Moseica. Sim. Hoje, para mim, um dos grandes pesquisadores do rito. Ele está tendo a sorte de abrir o baú, né? As caixas de Pandora nossa lá, e descobrir uma série de coisas, com até inveja, porque eu fico babando aquilo ali, que coisas que vai mudar nossa história, vai mudar nossa história. Entendeu? Então, são pessoas como o Anderson, como outras pessoas, como vocês mesmo que estão aqui presentes. Eu vejo numa hora, pode ser de madrugada, de noite, Juliano manda mensagem, responde isso, aquilo. Quer dizer, esse engajamento, essa entrega é que é importante.
O rito só vai crescer quando nós, de um modo geral, esse nós é genérico, é nos entregarmos. Quando o Aterzata e os vigilantes prepararem as suas instruções, irem para as suas sessões com aquilo preparado, estudado, não é na hora, e vai ver isso aqui, entendeu? E o grande perigo que você pode encontrar, visual, um aprendiz lá que seja mais esperto que o vigilante, Sim. e vai passar vergonha. Então, é importante isso, essa entrega, fazer bem, né? Aquilo que se propõe. A gente está falando da gestão administrativa da instituição, né? Mas eu também queria levar agora ao campo dos corpos filosóficos, que aí a gente fala do Brasil inteiro, começando pelos delegados, né? A gente já está aí para acontecer, né, o nosso encontro nacional dos delegados, né, e presidente de corpos, e a gente queria trazer a esses membros, a esses indivíduos, a esses nobres irmãos, a importância desse irmão no Brasil, naquela representação em cada estado. Porque muitas das vezes, né, o delegado ele se sente como se fosse um ouvidor dos corpos filosóficos para trazer as demandas. E, na verdade, é o contrário, não é isso, meu primaz? Não, sem dúvida. Inclusive, na nossa Constituição fala isso, né? Ele é Sim. um representante do soberano naquela região. Então, ou seja, ele é um emissário nosso. Sim. E é o nosso representante, primeiro, para difundir, porque não adianta a gente estar construindo tudo isso aqui se isso não chegar até você. Então, se não chegou até aí e você está vendo isso, entra no nosso site, conversa com a gente, WhatsApp, e-mail, sinal de fumaça, telepatia, de repente a gente também consegue pegar, mas o importante é comunicar, e a gente está comunicando a todo tempo. Então, o delegado é o nosso principal representante e ele tem que pegar para si essa responsabilidade, né? Pegar para si porque eu aprendi em maçonaria que tudo na maçonaria é voluntário. Sim. Tudo na maçonaria é voluntária. Mas desde que você assume aquele compromisso, você tem uma obrigação. Então, se você assumiu uma responsabilidade enquanto venerável, enquanto mestre de cerimônia da sua loja, enquanto secretário, enquanto delegado, você tem que cumprir aquele cargo. Que a maçonaria conta com você. Os irmãos que estão por vir contam com o seu trabalho. Então, esse empenho, esse dinamismo, e é claro, cada irmão tem a sua potencialidade, cada irmão é especial em algo, mas por isso a gente se cerca daqueles onde a gente tem a nossa fragilidade. Sim. Eu não entendo de informática por me cercar com quem pode me ajudar nessa forma. Eu não entendo de finanças e temos nosso irmão Haroldo hoje, nosso irmão Rafael, ajudando o conclave nessa parte que também é importante, né? A clareza, a transparência nas contas do Supremo Conclave. Então você, delegado, você, presidente de corpo, você que está só começando e quer chegar um dia, porque a maçonaria ela é igual, né? Ela traz a igualdade para todos. Então você tem tanta oportunidade de ser soberano quanto eu tive. Então esse é o bacana da maçonaria. Então faça o seu papel, faça o seu melhor onde você está. E aquilo onde você não pode encontrar, traz irmãos. Por isso que nós criamos outros cargos para facilitar a vida do delegado, como secretário da delegacia, o tesoureiro da delegacia, né? Ou seja, o delegado tem problema nessas áreas, nomeie irmãos que não necessariamente precisam ser grau 33, e já colocamos isso de propósito, que às vezes você pega, o cara é um expert em finanças, em economia, está lá no grau 4, ótimo, ele não vai fazer nada de litúrgico, ele precisa trabalhar na administração, na organização. Então é isso, sempre buscando facilitar, promover, prosperar e ampliar. Não precisamos ser grandes, precisamos ter qualidade. Então, quando eu falo em ampliar, é ampliar essa eficiência para sempre quando o irmão sair de um corpo do rito brasileiro, ele fala assim, não, valeu a pena. E talvez para os irmãos que sejam de outros ritos, estejam ouvindo a gente falar rito brasileiro, é porque hoje é onde nós estamos trabalhando, mas a gente diz aqui, pregando a pluralidade da maçonaria, que o importante é a maçonaria. O sacrossanto para a gente é a nossa instituição. A diferença é que o rito é aquela melhor forma que você vê e consegue praticar esse ofício de ser maçom. E o rito brasileiro hoje nos traz esse dinamismo, porque é um rito contemporâneo, que trabalha com as ferramentas do seu tempo, que trabalha olhando para a sociedade, que trabalha olhando para o homem para ver onde ele pode aprimorar, a questão da família, né, dessas bases importantes para que a gente possa construir uma humanidade melhor. Dourado, olha só, eu estava ouvindo o nosso primaz e me fez remeter ao título, mas não ao cargo, né? Delegado litúrgico. O irmão precisa conhecer de liturgia, né? Ele tem que ter uma cultura, ele precisa se aprofundar nos rituais, nos graus, nos processos. Veja, eu vou até aliviar um pouquinho, mas veja, no sentido seguinte, ele tem que ter o conhecimento Sim. geral,
até para poder auxiliar, Verdade. orientar, poder orientar, entendeu? O grande problema, o que eu digo que essa é a minha preocupação, veja, nós falamos muito aqui em mentes abertas, né? Te vê que a gestão do conclave hoje, ela não tem limite, a nossa mente é aberta. Para uma maçonaria moderna, que a maçonaria pode ficar, que dizer Palmeira, tradição não quer dizer imobilismo. Nós temos que ser esse mobilismo. E justamente essas ideias novas não estão modificando a maçonaria. Ao contrário, está tornando ela mais interessante. Porque o século de hoje, no século XXI, nós temos concorrentes, né? Concorrentes que podem nos roubar maçons. Se ela não for interessante, não for atrativa, ninguém vem para cá. É verdade. Ninguém vem para cá. Então, então o nosso delegado litúrgico, ele tem que ser um ser criativo, ter conhecimento, ter cultura, até para poder saber se dirigir aos corpos, aos presidentes, e passar a mensagem do conclave. É onde eu queria chegar, porque essa pessoa ela tem que ser um articulador e um facilitador ao mesmo tempo, para que ele possa agilizar a vida dos presidentes dos corpos, sendo esse interlocutor com a esfera maior, que é o nosso Supremo. Ele não pode ser um mero, como é que é? Depois de recado, como é que é? Sim, um leve É trás. isso aí, não pode ser isso. Essa que é a função dele. Ele tem autonomia, Sim. tá? Desde que se prepare para realmente representar o primaz. Se transmitir a mensagem do primaz, falar, elevar o conhecimento, a cultura e exigir que os corpos, os altos corpos, cada vez mais trabalhem dentro de uma qualidade que realmente passe, né, o conhecimento, que dê crescimento, né, aos obreiros, para que realmente o obreiro se sinta, né? Puxa, valeu a pena perder uma noite aqui, perdi o futebol do Maradona do Flamengo, mas o que eu ganhei aqui, muito mais é aqui. É verdade. E aí agora vou conversar com o nosso primaz sobre os presidentes dos corpos, né? Então a gente vê que são irmãos dedicados que muitas das vezes até falta um certo conhecimento por falta dessa continuidade da informação. Mas eu vejo isso como uma questão cultural, sabe, meu irmão? Por exemplo, a gente foi criado, pelo menos eu fui iniciado, não repara não, mas eu vou falar, fui iniciado há algum tempo atrás, foi em 1992 que eu fui iniciado na maçonaria, tem um tempinho. Então, lá na minha época, os irmãos falavam assim, não, espera que no teu grau você vai saber, espera que mais para frente você vai saber, espera que mais para frente você vai saber. Entrei nos graus filosóficos do rito escocês, espera que mais para frente você vai saber, espera que mais para frente você vai saber. Pelo amor de Deus, gente, não está na hora da gente quebrar esse paradigma e mostrar à luz do conhecimento uma nova consciência, até de orientação, meu primaz? Sem dúvida. Acontece que muitas das vezes a gente tem feito maçonaria sem se debruçar sobre ela. Sim. Onde uma leitura fica só uma leitura dinâmica sem um entendimento. Vejam que as nossas catequeses, né, na abertura de trabalho, ao próprio telhamento, se você leva isso para a vida inteira. E isso faz com que você venha descobrir o seu papel. Se a função do maçom é descobrir a verdade, como é que eu posso me calar com uma resposta dessa? Ainda não está no seu tempo, ainda é mais para frente. É claro que nós sabemos que tem questões que são relativas a determinados graus. Mas se são símbolos que estão naquele grau, se estão alegorias, a gente sabe que infelizmente isso ficou como desculpa daqueles que não estudaram e não estão sabendo formar gerações futuras. E fica até um alerta aos nossos delegados, presidentes dos corpos, que toda essa tecnologia e evolução que está sendo feita, se também não for acompanhado pelos irmãos, a gente até entende que tem irmãos de outras gerações, que a gente tem essa compreensão e facilita esse processo. Mas aos novos, até o acesso ao nosso sistema, de ter conhecimento da sua própria ficha, o que você pode ter acessando as informações de maneira diária, enfim. O presidente, muitas das vezes, ele depende do delegado, ou que não tem um secretário, que não tem um tesoureiro. Está na hora da gente profissionalizar, manter um padrão de qualidade também nessa gestão dos corpos filosóficos, meu irmão Dourado. É evidente. Isso aí não há dúvida. Né? Isso não há dúvida. Agora, o problema todo que me preocupa é que vivemos tempos de trevas. Sim. Por que eu falo isso? A nossa educação no país cada vez pior.
Você pega trabalhos do Conclave dos anos 70, 80, eram verdadeiras teses. E hoje você pega trabalhos, uma das coisas que me irrita, eu vou fazer um trabalho que é escocês, não tem nada de brasileiro. O cara não consegue vencer essa barreira. Eu não sei se é questão cultural, que a gente é meio esotérico, meio místico, e o cara não consegue vencer isso. Vamos lá. Então, o que me preocupa muito é que nós não estamos formando hoje, preparando, por exemplo, de modo geral, o futuro. Quer dizer, nós não temos pessoas vigilantes do futuro. Uns que vão ser transmissores de conhecimento. Olha, se ele não aprendeu e, não e também não usou o seu livre-arbítrio para aprender, como é que ele vai transmitir, vai ensinar? Pois é, e você vê, o Palmeiras teve um trabalho danado de preparar toda essa metodologia para a gente e a gente não consegue passar isso aos irmãos. Ou melhor, tentar acelerar esse processo, né? Isso aí eu posso falar até com um testemunho que eu falo na palestra. É bom que aqui já fica gravado, de repente eu falo menos vezes agora. Aquele nosso catecismo, né, a segunda pergunta do telhamento, eu falo sempre que ela pode ser feita e deve ser feita pelo maçom em qualquer lugar que ele esteja. Então, o que eu vim fazer aqui agora, nesse momento, nesse podcast? O que eu vim fazer no Supremo Conclave? O que eu vim fazer na minha loja? O que eu vim fazer no meu casamento? O que eu vim fazer no meu trabalho? Claro, em cada lugar a resposta vai ser uma. Se você souber o motivo de estar ali, sem dúvida você vai conseguir realizar alguma coisa ou até se afastar daquilo, porque às vezes aquilo não é para você, às vezes essa loja onde você está não é para você, às vezes o rito que você está não está colaborando para que você bote a sua melhor potencialidade para fora. Uma coisa que o Ney Inocêncio fez, o que a gente vem buscando fazer, é buscar o melhor de cada um. Perfeito. E com isso a gente conseguiu aliar a tradição tão dita no rito com a evolução, ou seja, a velha guarda, o conhecimento, né? O Ney continua com a gente, viajando, está em tudo que é lugar, vai no conclave todo dia, chega lá, dá experiência, às vezes eu falo, nem assim, ele não, vai por aqui, vai por ali. O Dourado tá sempre falando, olha, desculpa, eu quero fazer uma crítica. Eu falo, não, por favor, porque bater no nosso ombro sempre vai ter, todo mundo bate É fácil, né? mas chegar e falar assim, olha, eu acho que isso aqui tá errado, eu acho que deve ser dessa forma, é difícil. E é isso que eu valorizo, né? Então eu acho que você fazendo essa pergunta, você começa a se desenvolver. E é justamente, eu sempre compartilho com os irmãos que chegou um momento da minha vida de maçonaria, desde de 96, na Ordem de Molay, já vinha com aquela tradição de família. Chegou um momento, depois de ter passado por muitos cargos em outros ritos, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí a gente sabe, a gente ama, a gente gosta disso aqui faz parte da nossa essência, isso aqui tocou o nosso coração, isso faz a gente ter o brilho que tem. E aí eu mudei a pergunta do que eu estou fazendo aqui para o que eu posso fazer aqui. E aí veio o que vim fazer aqui. E esse o que vim fazer aqui, eu acho que eu tenho tido a felicidade de demonstrar a cada dia, umbriando com pessoas como você que está aí nos ouvindo, e fazendo essa transformação que ela não é imposta, ela é clara, ela é tida no final das nossas sessões, quando os discursos são longos e o irmão não reclama mais, que muitas vezes você vai na loja, meu irmão, fala rápido que a gente tem que ir embora, o cara faz a loja em 1 hora, em 50 minutos, depois fica no ágape 3, 4 horas bebendo, né? Claro, o ágape é importante, a confraternização é muito importante, mas mais do que isso é a nossa base doutrinária, que é o que ajuda realmente a gente filosofar, ou seja, colocar a filosofia em movimento através das nossas atitudes. Ô, meu irmão Dourado, isso é propósito, né? Então, quem me falou o desejo, a vontade de querer, tem um propósito, né? Então, o rito brasileiro, a gente pode colocar uma nomenclatura que é arquitetura do propósito, a gente pode falar isso? E o Palmeiras, ele quando reimplanta o rito brasileiro, porque veja, o rito brasileiro em 41 era um rito extremamente nacionalista. Estático, né? E havia uma influência muito grande entre ele e o Otaviano Bart. Mas quando o Palmeiras reimplanta o rito brasileiro, e a primeira coisa que ele faz justamente é isso, tirar esse caráter da Constituição, principalmente, nacionalista. Eu quero dizer o seguinte, qual é o nosso propósito? Qual é o propósito do rito brasileiro? Né? Aquele que está lá, que ele fala isso, ele repete várias vezes, você vai encontrar no jornal, até no artigo, nós tínhamos antigamente uma coluna, o GOB tinha uma coluna no Diário de Notícias, nos anos 60, quando o Palmeiras era mestre. Então, ele fala, desde aquela época, o propósito do rito.
E qual é o nosso propósito? É justamente isso, formar um maçom que esteja antenado com a sua pátria. E o que é ser antenado? Um homem que conheça os problemas, macroproblemas, quer dizer, de Estado, não de governo, mas de Estado. Entendeu? Que ele estude e possa contribuir de alguma forma para solucionar esses problemas. O maçom, por exemplo, a maçonaria de hoje, ela precisa voltar ao que era. Você pega antigamente, eu acho tanta graça, você que nos nomes, Delfim Moreira, não sei o que, todo mundo era maçom. As grandes personalidades da época, políticas, era tudo maçom. E hoje? Não temos mais isso. É o efeito formiga, né? Não temos mais isso. Vamos seguir o caminho do mais Mas fácil. por quê? Precisamos contribuir, participar dos conselhos, conselhos de segurança, e levar a mensagem, a voz da maçonaria. Não é a maçonaria agir, mas é você, maçom, levar a voz da maçonaria, a voz do rito, o propósito do rito. Eu gostaria de fazer um destaque aqui para a loja Barão de Mauá, que a gente, diante até do que a gente vem debatendo, né, nos nossos corpos filosóficos, a nossa loja é simbólica, está com um grupo, a gente está desenvolvendo projetos para apoiar justamente o Conselho de Segurança aqui da região da Sudoeste Carioca, para que a gente possa apoiá-los com captação de recursos, com treinamento, para qualificar principalmente a segurança, mas depois a gente vai para a saúde, depois a gente vai para a educação, que esse é o papel do maçom social, né? Às vezes aí eu faço outra pergunta. E por que essas autoridades não querem ser maçons? Pô, a Essa- responsabilidade Essa grande, é né? a grande pergunta que eu faço. Por quê? Né? É, Isso as épocas são diferentes, né? São Sim. distintas, né? é, Antigamente era uma questão de honra sim. ser maçom, né? Mas a história da maçonaria, né? Começou até a nossa penetração na escravidão, na república e outras. Né? Agora, sempre lembrando que, da mesma forma que nós tínhamos maçons republicanos, tínhamos monarcas. Se nós tínhamos maçons que lutavam contra a escravidão, havia maçons que queriam que continuasse a escravidão. Como temos hoje da Entendeu? esquerda, do Agora, centro, da direita. sempre esse debate foi feito sem cisões. Sim. Entendeu? Ganhou uma corrente e acabou. Entendeu? Essa é outra coisa que temos que aprender com o passado. Né? A tolerância que existiu no passado, existiu no presente também. E aproveitando então, meu primar, já que a gente está nesse gancho, é a história que foi feita, então eu vejo que a história está sendo construída também no presente. Então é um legado que a gente está deixando, é por aí? Sim, sim, eu penso muito nisso, né? Na palestra da identidade eu sempre provoco os irmãos a pensarem, né? Qual é o legado que você está deixando, como você vai ser lembrado, né? Como seus filhos vão pensar em você. E eu tive essa inspiração na minha família. Meu avô foi realmente uma grande inspiração até na maçonaria, e a gente vem tentando fazer dessa forma. E essa questão do legado, o rito brasileiro tem um legado muito importante. Álvaro Palmeira tem um legado muito importante para a maçonaria. Você que é maçom, conheça a história de Álvaro Palmeira, porque ele não foi só importante para o rito brasileiro, ele foi importante para o Grande Oriente do Brasil e para a maçonaria como um todo, né? dando colaborações no rito moderno, que foi o rito que ele iniciou, no rito escocês. Depois, já no final da sua vida, ele se dedicou mais ao rito brasileiro. Né? Então, esse legado, e onde a gente vem descobrindo também e construindo essa história. Como ele já citou aqui, lá com o Moseica, o Anderson Moseica, o nosso chefe de gabinete, tem se debruçado nessa história que estava lá dentro do conclave, né, guardada a 7 chaves, e hoje isso vem ajudar a escrever com letras mais firmes esse passado de glórias que com certeza a gente está resgatando para deixar para as futuras gerações. Mas mais do que discurso, como eu falo sempre, né, o que a gente vem buscando é deixar os discursos e partir para a atuação, para a prática. Maçonaria é ação. Os meus irmãos, como tal, me reconhecem pela minha ação, não pelos meus 3 pontinhos na assinatura, ou não por eu colocar um avental, por eu estar... Não, é pela minha ação. Hoje, quando eu tenho a felicidade de encontrar, que o irmão fala assim, meu primaz, eu sinto que ele fala isso pelo que o rito está se transformando, não pelo cargo. Né? Então, ou seja, é pelo que nós estamos fazendo. Quando todos os irmãos, olha, eu tenho orgulho de ser do rito brasileiro, isso é legado.
Isso é sentido. Motivação é um motivo para a ação. É isso que a gente está tentando devolver a cada loja, devolver a cada irmão. Claro, em parceria com o Grande Oriente do Brasil, em parceria com as grandes lojas. Já temos tratado com mais de 8 grandes lojas e agora, recentemente, foi fundada a primeira loja do Rito Brasileiro na grande loja de São Paulo, Muito né, que é a maior potência maçônica da América do Sul, né? O Grande Oriente ele é grande, mas ele é contado pela federação. Ali é um estado que, vendo a quantidade de lojas, é maior. E já demos esse passo importante. Ou seja, isso é legado, é motivação, é o motivo para que os irmãos levem esse legado à frente, essa mensagem da maçonaria, de uma transformação que tenta romper, não com crítica, mas para facilitar. Nós não vivemos a maçonaria de 1717. Nós não vivemos a maçonaria mais de 1822, quando chegou com o Grande Oriente do Brasil. Vivemos outros tempos, onde a tradição é mantida, mas a evolução do pensamento, da forma de fazer e a forma usual, tem muitos irmãos que têm dificuldade de entender como eu pego o que está escrito aqui para praticar lá fora. E aonde você vê grandes maçons com grandes discursos inflamados, ótimos mestres de cerimônias, mas que chega em casa, maltrata a esposa, não é um bom pai, não tem um acesso, não é um bom patrão. Então é justamente isso que a gente quer facilitar, para que isso seja feito de forma nivelada para todas as culturas que nós temos pelo Brasil, que o Brasil tem esse tamanho de um continente e temos culturas muito diferentes, que se você for da maçonaria do Sul é de uma forma, no Norte é outra, no Centro-Oeste é outra, mas o rito brasileiro, por ser o rito da cultura, ele se adequa a todos esses irmãos, e hoje temos isso na prática até em outros países, mas mantendo o principal, que é aquela proposta de transformação, mostrando para todos que todos nós somos capazes de nos transformarmos e sermos o melhor onde nós estivermos. Dourado, por favor, eu vou Mas fazer minha aí, colocação, mas agora eu vou dar uma de Juliana agora, olhando para a câmera, fazendo a pergunta. A maçonaria te transformou? Você se sente transformado? Algo mudou em você positivamente? Porque se você ter uma introspecção e constatar que você nada mudou, estás perdendo tempo, meu irmão. Ou então, você tem que repensar o seu modo de viver na maçonaria. E com essas palavras, a gente, tanto do nosso primaz quanto do nosso regente, é visualizar que hoje nós somos mais dos mesmos. Então, por exemplo, nós montamos, a gente estava conversando sobre isso ontem, um grupo para definir uma coisa, chama os irmãos se abstêm. A gente pega, então vamos juntos. Aí a gente monta um outro grupo para resolver uma outra situação. Chama os irmãos se abstêm. Não é mais momento de se abster. O maçom do rito brasileiro ele precisa estar à ordem, não simplesmente de pé, mas à ordem, se fiz-me entender. Então eu queria voltar a isso, Dourado, a mostrar a importância e compromisso que falta hoje no maçom. Ele acha que, de repente, muitas das vezes, isso é um clube social, e não é o nosso propósito, né? Mas aí, repito, eu acho que tudo começa lá, primeiramente na seleção do candidato, no profano, né? As sementes que nós vamos plantar. Começa com a semente que vamos plantar. Primeira coisa. Então você muitas vezes vê que essa semente não foi bem selecionada. Não foi uma semente bem preparada. E quando ela vai, a planta que vem é uma planta defeituosa. Então eu quero dizer o seguinte, nós temos que fazer as nossas sindicâncias muito bem feitas. E se muito bem feitas, não é só se ater o que está naquele questionário, né? É se aprofundar. Então, se eu quero... Então, outra coisa, qual é o propósito da minha loja? Não, eu quero fazer uma loja de estudos. Olha, se eu quero fazer uma loja de estudos, entro na casa do candidato, não vejo jornal, não vejo um livro, não vejo nada, este cara jamais vai pegar o ritual, quanto mais estudar. Ao contrário, eu quero uma loja que ela seja solidária, uma loja que vai fazer para os caridade. O irmão não tem nenhuma vocação para isso, algo está errado. Então, a seleção do candidato é muito importante. E outra coisa, durante, né, essa jornada do candidato na loja, é justamente isso.
conquistar o seu, se você fala em livre-arbítrio, é que vai dar o caminho, ele vai escolher o caminho, quer dizer, incentivá-lo a escolher o caminho, a participar. Eu tive um veterinário que foi excelente. Por quê? Porque ele procurava incentivar os obreiros. Então, havia uma iniciação, ele preparava o ritual, ele já chamava, preparava quem iria assumir as funções, ele exigia isso aí. Então, você sentia que pertencia às sessões, as sessões eram outras sessões, eram cheias, entendeu? Então, quer dizer, é isso que falta, a dedicação de quem é o gestor das lojas. Esse que é o importante, os gestores é que são responsáveis para aquela loja crescer ou afundar. Agora a gente está indo para uma parte final da nossa conversa, que já começamos, que é o legado, e eu queria trazer esse papel da liderança, meu primaz, o quanto é importante. A liderança ela não se faz pelos anos vividos, mas sim pelo seu comportamento e atitude, como o irmão falou. Eu queria que o irmão levasse essa mensagem aos irmãos, e também presidentes de corpos, e também delegados, enfim, a maçonaria, e também a audiência não maçônica, para entender que a gente precisa fazer a diferença na vida. Eu acho que um papel importante também é porque quando a gente chega no cargo da maçonaria, a gente acha que a gente vai só servir. E o quanto você se serve desse cargo? Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, o quanto você aprendeu sendo venerável, o quanto você aprendeu sendo secretário. Então você não só serviu a sua loja, você teve experiência, você teve oportunidade de exercer a sua liderança, você teve oportunidade. Essa semana eu fui numa loja que o irmão ele pediu para ser mestre de cerimônias porque ele é muito tímido. Então na maçonaria seria um exercício para ele olha só, olha que interessante. Né? Quando eu lembro da minha iniciação de ordem de Molay, iniciei com 13 anos de idade, numa turma de 14, eu era o menorzinho, aí falaram assim, olha, bota o menorzinho para falar no nome dos 14, né? Eu levantei e falei, bem, obrigado e sentei. Hoje as pessoas pedem para eu calar a boca, né? Ou seja, isso eu aprendi, a maçonaria me deu, a família que a maçonaria me deu, os grandes amigos que a maçonaria me deu, os exemplos, essa possibilidade de falar, o estudo que a maçonaria me ligou, né? E que eu tenho acesso, eu posso estudar quantos ritos, onde eu quiser, o que eu puder, né? Então isso também é um espaço para você despertar em você essa liderança, né? E o líder, e aí já levando para esse papel do líder, é justamente esse cara que tem essa visão empática, né? De você ver o outro como um potencial. Todos vocês, todos nós temos um potencial, cada um em sua área, cada um de uma forma espiritual, prática, enfim, por isso que eu até tenho uma visão mais otimista quando fala de sindicância, que eu já vi grandes sindicâncias trazerem pessoas ruins e sindicâncias ruins trazer pessoas boas, mas que quando o cara chega aqui, se ele ver bons exemplos, ele se transforma. O espelhamento. O espelhamento, exatamente. Não que aqui seja uma ordem para fazer, né, um reformatório moral, não é isso. Mas se você vê que o cara tem duas opções, ele chega aqui e vê que a coisa funciona, ou ele vai se interagir com aquilo e vai ser um deles, ou ele vai falar assim, olha, opa, isso aí não serve para mim, vou embora. E acabou. O que não pode é a gente ficar terceirizando essa culpa. E aí, mais uma vez, e falando com as câmeras, como o Dourado falou, porque sim, eu estou aqui por causa de vocês, né? O Flávio, a gente conversa sempre, o Dourado, a gente precisava esse bate-papo para que você veja melhor, com uma forma mais íntima. Por isso que eu tento sempre me comunicar com uma fala acessível, com uma fala fácil, com exemplos até da minha vida, para que as pessoas nós não saímos de um pacote de biscoito, né? Nós não saímos de um filme, de uma lenda, nós somos de verdade, passamos pelos mesmos problemas. Eu sou casado, tenho filhos, tenho empresa, tenho um templo religioso, tenho contratos onde é importante nas empresas eu estar presente. Ainda assim, eu dou esse tempo que vocês todos ficam admirados. Como ele consegue? Baba Lorixá, sim. E as pessoas, como você consegue? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E o líder está sempre fazendo isso, tentando fazer o seu melhor, utilizando pessoas, mais do que isso, dando oportunidade para aquela pessoa também brilhar. Porque, sem dúvida, se aquele cara brilhar, a luz que brilhou dele veio de você e você também vai ser abençoado pelaquela luz, aquela ali também vai te iluminar. Então a nossa inspiração hoje é essa, né? Nos realizar através do nosso ofício
e potencializar para que essa luz não se apague e que a gente arrume novos postes para levar essa luz à frente. Dourado, então, compartilhar conhecimento é trazer luz. E se não me engano, Álvaro Palmeira falou alguma coisa a respeito, que o nosso papel enquanto maçons é sempre manter essa luz acesa, dessa vela, né? É uma vela. Não é isso? Uma vela, me fez lembrar agora. Então, nós estamos fazendo o que aqui, meu irmão Dourado? Olha, eu estava aqui agora passando um filme aqui na minha cabeça, que foi liderança. Eu, graças a Deus, aonde eu passei, eu deixei um legado. Isso eu não estou falando uma questão de vaidade, mas sim de responsabilidade. Sempre, aonde eu estive, eu procurei fazer coisas com responsabilidade. Treinei a vida militar, quando eu fui do Corpo de Bombeiros, na odontologia, deixei lá um legado muito grande que hoje continuo. Hoje, com certeza, nós temos uma das melhores odontologias do Brasil. Eu falo de boca cheia, e éramos a pior no passado. Eu gostei da comparação, de boca cheia. Entendeu? Depois da Defesa Civil, também eu tinha ideias muito boas de estudo de defesa civil que nós criamos, uma série de coisas. É isso. Então, na maçonaria estou com 76 anos hoje. Poderia muito bem estar curtindo a minha casa, eu comprei uma televisão grande para ver 2 filmes, mas não. Eu continuo ainda criticando. Eu sempre digo que uma das mudanças importantes para mim foi naquele evento que teve o Congresso dos Delegados, foi quando precisamos falar sobre o quê? Livre-arbítrio, pertencimento, a forma dos nossos irmãos começar a transmitir conhecimento, né? Técnicas de ensino e evolução. A maçonaria ela não pode ficar nessa coisa primitiva, ela tem que se profissionalizar, porque é importante essa transmissão de conhecimento. E essa liderança se faz por exemplo, né? Então, eu me ponho como exemplo, eu me ponho com essa habilidade ainda, procurando trabalhar, procurando contribuir e sem receber nada em troca. Quer dizer, Maravilha. receber em troca é justamente a fraternidade dos irmãos e nas minhas palestras os aplausos que espero que sejam verdadeiros. Somente isso. Meus amigos, com essa fala, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você vai acompanhar aí o anúncio do nosso patrocinador master. Acompanha aí. É isso aí, gente. Olha que recepção maravilhosa. Eu gostaria de agradecer o nosso irmão Ian Andrei e também Alexandre Eduardo, que fazem parte da diretoria da Amorrio, por estar cedendo esse espaço maravilhoso aqui pra gente. Que doravante a gente vai continuar aqui no estúdio da Amorrio. E se você não conhece, irmão, vem conhecer. É loja de segunda a segunda. Você tem todos os ritos, graus filosóficos. É uma oportunidade de você conhecer. E por falar nisso, a gente agora, no intervalo, fomos surpreendidos pela chefe Érica, que fez o macarrão pra gente, churrozinho, cafezinho, e tem esse outro detalhe, sabores incríveis aqui com a nossa chefe Érica, tá bom? Eu não sei se vocês viram aqui no nosso programa, durante todo o nosso episódio, o nosso primar estava na mão com um livro como esse. Sabe de quem é esse livro? Jorge Nisael Júnior. Depois do meio-dia. Tem muito significado esse título. O nosso irmão é um escritor, um cantor, um poeta, um homem do audiovisual e agora celebrando com mais essa obra aqui. Então, meus parabéns, meu irmão Misael. E que quem quiser o nosso livro, você pode entrar no nosso site, né? E também na loja do Rito, nós temos alguns exemplares lá, já foram muitos vendidos. Ou não, se você procurar, pode buscar no Amazon, né? Lá tem a parte de livros, é só pelo título você vai conseguir encontrar o livro e eu desde já recomendo. E é claro, não podemos esquecer do Instituto Flávio Guios. Se você tem uma equipe e precisa de uma melhoria da capacitação, do desenvolvimento do seu capital humano,
Acesse aí www.institutoflavigueiros.com.br. E também, se você é um CEO, presidente de empresa, se você está na diretoria, na chefia, na coordenação, na gestão, então procure Tudo Mentoria. Nós temos planos de mentoria e acompanhamento em experiência dedicada para você. Procure a gente que a gente faz um atendimento customizado atendendo a sua necessidade. Depois desses anúncios dedicados, Misael, coloca aqui as nossas redes sociais. Participe, é importante. Você é maçom, não maçom, faz parte das ordens paramaçônicas? Participe, dê sua opinião, é muito importante. Acesse aí, ó. Misael tá botando aqui no rodapé. É só acessar Facebook, Instagram, YouTube. Estamos esperando por vocês. Agora tem novidade. Temos todo o material do rito brasileiro. Camisa, nós temos nossa literatura, nós temos boto, nós temos pin na loja do rito.com.br. É isso mesmo, facilitou para você. 2 cliques você acessa, compra, chega na sua casa. E, infelizmente, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas antes a gente precisa fazer um overview. Ver tudo que foi feito até hoje por essa gestão de 2024 a 2028, né, que estão aqui as nossas lideranças, o nosso grande primaz, né, o Juliano Coelho Braga, nosso César Dourado, nosso sereníssimo regente. E vamos começar do início, né? Vamos pensar no que a gente começou. Como é que você teve aquela ideia do papo, falou assim, Flávio, tem as ideias para onde a gente pode construir um direcionamento estratégico. Eu lembro muito bem a gente falando, eu falei, não, chefe, vamos fazer um planejamento, vamos construir isso a longo prazo, desde quando você entrar até o final, e sentamos e estamos andando em caminhos. O que a gente já conseguiu nesse um ano? Então, primeiro foi essencial esse planejamento, né? Onde a gente pegou todas as ideias e aí conseguimos concatenar e ali dividir em grupos e avançamos bastante, né? Bom, então nós temos aí o sistema que é maravilhoso, a forma da comunicação hoje, né, tendo os e-mails institucionais, o WhatsApp do Supremo Conclave. Esse ano nós já conseguimos encaminhar para todos os irmãos carnê, né? Porque o carnê você também pode pagar a anuidade do conclave não só pelo sistema, mas hoje aquele que tem essa dificuldade com a atualidade vai receber o seu carnê em casa e consegue resolver. Nossos diplomas, né, que foram renovados, e hoje você também tem acesso pelo seu próprio sistema, você consegue ver o seu diploma. A internacionalização do rito, tivemos essa alegria, e aí eu acho que foi um presente do Supremo Arquiteto do Universo para nós, nessa gestão, a gente poder atravessar o oceano, depois de 300 anos que a maçonaria saiu da Inglaterra e veio para o mundo, nós do Brasil fomos à Inglaterra para investirmos mais de 40 irmãos ingleses no rito da cultura nacional. Tem a forma de mostrar que o Brasil também tem essa capacidade de pensar, de filosofar e fazer a sua maçonaria com tradição. E foi muito bem recebida por eles. Que ótimo. Alguma coisa também? A aquisição do terreno, Sim. foi muito importante, que o terreno adquirido foi muito importante, nos dando uma visão. Aliás, quando eu sonho, eu vou na varanda ali da nossa casa, olha aquele terreiro, já visualizo já o nosso conclave futuro, né? Nosso conclave futuro. E outra coisa importante também que eu vejo, Juliano, é a questão de já pensarmos como vamos arrecadar, né? Arrecadar verba para essas obras. Sim. Tá? Para dar justamente qualidade, né? Dignidade ao nosso irmão. Eu acho que qualquer um, né? Tem prazer ver sua casa, né? A sua casa, que é a nossa casa, né? É a nossa casa. Ver ela com dignidade, bem construída, que possa receber a gente com qualidade, com conforto, bem conforto, meios, um tempo realmente do rito brasileiro, uma câmara litúrgica dos altos graus, também com todo o seu aparato. Eu acho que isso vai enriquecer muito o nosso rito brasileiro. E deixa eu contribuir com o irmão, até para a nossa audiência ficar sabendo, nós temos o nosso irmão Haroldo, que é do Oriente, lá de Florianópolis, em Santa Catarina, que desenvolveu, ele é economista de formação, ele desenvolveu um trabalho justamente pensando nisso, né? Na captação de recursos para a gente fazer essa expansão, né? Então hoje a gente tem a possibilidade da compra desse terreno, da aquisição desse terreno, da expansão, mas hoje financeiramente isso se torna inviável. Então a gente
tem aí, já já vocês vão ficar sabendo de ações futuras, né, de captação desses recursos. Ou seja, teremos níveis, né, de contribuição, teremos participação por corpos filosóficos, por delegacias, pelos irmãos. Então a gente tem um universo e impossibilidades para a gente construir esse sonho junto. E aí eu queria passar o nosso primaz para ele falar sobre isso. Então, vocês até já adiantaram, porque esse aí seria o grande final. Porque eu vou parafrasear o cardeal de Teresina, né? Sim. Quando fez a reforma na igreja, ele falou: eu preciso reformar a igreja. Todo mundo, vou gastar alguns milhões. Todo mundo, mas eu já tenho dinheiro. Todo mundo, e ele falou: tá no bolso de vocês. Né? Mas brincadeiras à parte, para esse sentido de pertencimento, a gente desenvolveu vários projetos, como, por exemplo, o podcast. Né, o Podclave, ou seja, o podcast do Conclave, onde você está atualizado. Nós temos o Vidas Iniciáticas, ou seja, são os próprios irmãos contando a sua história. Daqui a 50 anos, esse legado vai estar sendo contado pelo próprio irmão. Nós temos o Semeador, que é um trabalho fantástico, né, feito pelos esses irmãos que se dedicam, e mais uma vez o Flávio envolvido, e onde você tem hoje de forma digital. Nós temos o Clube de Vantagens, que eu acho fantástico, ou seja, Conclave não quer o seu dinheiro. O Conclave precisa para manter o Conclave. Porque se o Conclave é a sua casa, você paga luz, você paga imposto. Então é isso que você está pagando aqui. Nós não precisamos ter uma conta bancária robusta. Nós precisamos pagar nossas contas. Então o Clube de Vantagens é a intenção do Conclave, Flávio, devolver para os irmãos que colaboram. E como é que funciona? Todos vocês que estão em dia com o Conclave, vocês fazem parte desse Clube de Vantagens. Vai lá, acessa no seu aplicativo, você vai aderir lá, e esse Clube de Vantagem é um clube de lojas e instituições, colégio, farmácia, empresa aérea, grandes marcas, que você tem direito a desconto. O que eu quero dizer com isso? No início do ano eu fui comprar remédio para mim, para minha família, minha mãe, coisa e tal. Numa compra eu tive R$ 80 de desconto. Ou seja, você em dia tem 365 dias para usufruir disso. Isso Se não é você- propaganda, não é mentira, porque Sim. eu, inclusive, eu não sabia disso. Aí fui usar meu clube de vantagem, tive o mesmo desconto, R$ 80. A minha compra era de R$ 120, e o cara falou: não, você vai pagar 40. Eu falei: ué, o que é isso? Sim. Então é um benefício, né? Exato. E se você tem aí, talvez na sua região do país, aqui tem uma rede grande de farmácias, ou um mercado, ou você que é irmão que tem uma concessionária, alguma coisa que não está escrito nesse projeto, entre em contato com o Conclave, encaminhe os dados, que aí a gente entra com essa empresa, que não é nossa, ela vai entrar em contato com esse empresário da sua região e vai tentar fazer um convênio para que você possa usufruir. Então, além desse, né, nós temos a loja virtual. Por quê? Na loja facilita de você ter um material fidedigno para a execução de um grau. Às vezes você, eu não consigo uma pedra, eu não consigo um retábulo na loja. E é um preço para que você esteja dentro da realidade, não é para comercializar, é para facilitar. Né? Estamos desenvolvendo a nossa Universidade do Rito Brasileiro, mas isso é um projeto também maravilhoso que já já vocês vão estar acessando, enfim, e várias outras parcerias. Agora estamos revitalizando a questão do museu, Flávio. Ontem nós recebemos lá um centro, nós vamos ter o nosso Centro de Cultura do Rito Brasileiro, né? Recebemos uma parceria com o Estado aqui do Rio de Janeiro, da Secretaria de Cultura, e aí o nosso irmão Moseica já está se debruçando sobre todo esse material que conta a história do rito. Nós temos um acervo lá fantástico, e tudo isso está sendo catalogado, preparado para exposições virtuais, exposições itinerantes nacionais e internacionais, e você que visita a sua casa, que é a Casa do Rito, tem tudo isso lá à disposição para você conhecer da sua história, da sua identidade. Isso é muito importante. E aí, finalizando aqui com o grande final, né, esse projeto maravilhoso que é a futura construção do anexo da Casa do Rito Brasileiro. No início da nossa gestão, tivemos a felicidade de adquirir um terreno ao lado e hoje estamos iniciando esse projeto. É claro, muito investimento foi feito, então hoje nós vivemos uma realidade financeira que não é tão confortável assim para iniciarmos uma obra. Mas já já você vai ser convidado não a colaborar, mas a estar conosco nessa obra que não é minha, é sua, pois a casa é nossa. Então ali vai toda essa identidade, onde nós vamos construir e vamos materializar
algo que demonstre fisicamente a potência do rito brasileiro, a potência do Supremo Conclave. Então eu conto por cada um de vocês. Por quê? Porque, como eu disse, quem quer dá um jeito, né? Então todos nós somos o rito brasileiro. Você da sua loja simbólica aí no Amapá, você da loja simbólica aí no Rio Grande do Sul, você é o Supremo Conclave do Brasil, você é o nosso representante. E uma outra coisa também, comemorando os nossos 85 anos, que é algo também diferenciado, sempre no sentido de buscar esse pertencimento, a gente tem tentado evidenciar através de gestos mais concretos. Então, confeccionamos um belo diploma, que foi feito em 4 idiomas, o português, o inglês, o francês e o espanhol, e ele está sendo encaminhado para todas as delegacias do Brasil. Para você que colabora com o Supremo Conclave, com o seu trabalho, com a sua dedicação. Meus irmãos, todos nós aqui fazemos parte de loja simbólica, de corpos, sabemos a dificuldade de reunir irmãos, sabemos a dificuldade de montar um templo, de montar uma estrutura litúrgica. Então, nós apreciamos o seu trabalho. Se o rito hoje está nos 27 estados da federação, é porque temos pessoas abnegadas como você, que ajuda esses irmãos também a realizarem. Então esse diploma está sendo encaminhado para o delegado, cada delegacia deve fazer uma festa na sua região, comemorando os 85 anos do rito, e você vai ser homenageado nessa festa, recebendo também uma parte dessa comemoração pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Eu já recebi o meu, e é lindíssimo, realmente, uma belíssima homenagem. Eu gostaria só de lembrar de um assunto que nós perdemos em destaque, que faz parte também desse trabalho, que é o aproveitamento dos assessores e dos assistentes. Que muitas das vezes o delegado, pô, eu sou sozinho e tal, e vem o papel justamente do assessor, né, do nosso soberano, para justamente ser essa interface. E aí, só antes da gente fechar, fala um pouquinho do assessor e também do assistente. Isso, sempre oportunizando, né? Sim. Aqueles que têm um potencial, que querem colaborar, nós estamos com as portas abertas, inclusive, não esqueça de vir tomar um cafezinho conosco. Então criamos esse cargo de assessor, e o cargo de assessor ele é restrito para o irmão que é grau 33, né? Ele é um assessor do soberano grande primaz. E a partir do momento que ele tem esse cargo, ele é dirigido a uma das secretarias, a uma das delegacias, ou seja, para assessorar em tudo. E, claro, cada um dentro da sua potencialidade. Então, aquele irmão, por exemplo, nosso irmão Haroldo, ele é dessa parte de economia, então está nos auxiliando nas finanças, que é outra coisa que também não falamos do boletim oficial do Conclave, Perfeito. que já vai estar no seu aplicativo, onde você vai ter tudo do Conclave, inclusive a nossa prestação de contas. Então somos auxiliados nesse quesito pelo irmão Haroldo. Mas você, como assessor, pode assessorar na sua delegacia, numa região que às vezes nem tem delegacia ainda, até para propagar o rito. E para aqueles irmãos que ainda não são 33, criamos o cargo de assistente. Perfeito. E ele pode ser ocupado do grau 4, né? Você precisa fazer parte da nossa estrutura, né? Ou seja, do Supremo Conclave. Então, do grau 4 ao 32, você pode ser nomeado. Então, você, meu irmão delegado, que está precisando de ajuda, mas você também que quer ajudar e não sabe como, entre em contato com a gente pelo nosso site, pelo nosso e-mail. Hoje você quer falar com qualquer um do Conclave, o domínio é scrb33.org.br. Quer falar comigo? grandeprimaz@scrb33.org.br. Quer falar com o regente? Grande regente. Quer falar com o grande secretário? E assim sucessivamente. Deu errado? Chama no zap do Conclave ou manda no e-mail na grande secretaria. O importante é comunicar. Você está vendo como é que funciona? Essa é a dinâmica, é o que você encontra na gestão do rito brasileiro. Então, a felicidade é muito grande de fazer parte disso. Vamos fechar, então, infelizmente, o nosso episódio, né, levando a palavra primeiro ao nosso sereníssimo regente, irmão Dourado, deixando as suas últimas palavras que façam a importância de trazer esses nobres irmãos ao trabalho junto conosco. Meu irmão Flávio, primeiramente agradecer por esse convite, estarmos aqui hoje. Uma honra de estar ao lado aqui do nosso primaz, o nosso garoto propaganda, né? Garoto propaganda. E é bom, é bom. É bom, é bom. Contrate ele que é bom, tá bom. Mas veja, o Flávio, é isso aí. Justamente esperamos que o Rito Brasil, eu quero antes de falecer, né, e se falecer, pode ser, né, de ver a nossa casa, não só nossa casa, mas uma sede ampliada, não dos templos. Eu espero que me Deus dê essa, eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Agradeço a todos, peço aos irmãos que se dediquem ao nosso rito brasileiro, que se dediquem a praticá-lo como tem que ser. Conheçam, procurem a história de Álvaro Palmeira, tem no nosso site, tem em vários lugares da história, então se aprofundem, conheçam essa figura maravilhosa, que aí vocês vão entender o que é o rito brasileiro. Não é um rito de cabala, não é um rito de misticismo, nada disso, meus irmãos. Ele é prático, é cultura, é conhecimento, e tudo isso praticado para que você seja um construtor social. Muito bom. É isso aí. Meu primaz, palavra final com você. A minha palavra, como sempre, todos sabem da minha formação espiritual, e eu tenho um mentor espiritual que ele, desde sempre, me ensinou com uma frase muito simples. Ele diz que a gratidão é a semente para vencer. Então eu sou só gratidão, sou grato ao Supremo Arquiteto pela minha vida, pela minha família, mas, acima de tudo, pelas oportunidades que eu tenho, né, enquanto Juliano. Isso aqui é uma grande oportunidade. Eu sou muito grato por ser o primaz, nunca ambicionei isso na minha vida, nunca. Quem me conhece sabe, eu nunca pensei de estar aqui, também porque minha formação foi até em outro rito, depois de um tempo que eu tive a felicidade de vir para o rito brasileiro, então nunca almejei, mas eu acredito que a oportunidade foi colocada justamente para que a gente possa evoluir. Então a minha gratidão é por ter essa oportunidade, por ter desafios que a gente pode ser feliz, e gratidão a vocês, gratidão a essa minha equipe fantástica, fantástica, né? Desde do que tem o serviço menos visualizado, como por exemplo aqui nessa sala o Misael. Vocês não conhecem a figura do Misael, mas ele é importante porque eu não chego até vocês se não for ele. Essa voz maravilhosa do Flávio, o trabalho do nosso irmão Renan, o trabalho do Vicenzo, o trabalho do Alisson, o trabalho dos nossos assessores, de cada um de vocês, nossos delegados, de cada um dos nossos presidentes de corpos. Eu poderia aqui ficar falando horas e horas e horas, mas mais do que falar, eu digo que são as ações. Então vocês que nos conhecem e sabem da nossa vivência, sabem que ninguém bate na porta do Supremo Conclave, ninguém chega ao nosso gabinete ou até pelo telefone que não sai com uma resposta, com um acalanto, com uma inspiração, com uma oportunidade. Então é isso, a nossa gratidão vem também na forma de oportunizar outros irmãos. E com esse exemplo, é o que eu pretendo deixar para você, de que pode ser capaz. Deixo aqui uma menção especial a todo você jovem, meus irmãos de Ordem de Mulher, meus sobrinhas filhas de Jó, Estrela do Oriente, Arco-Íris, Ação Paramaçônica Juvenil, APJ, ou seja, vá atrás do seu objetivo, vá atrás da sua felicidade, utilizem a força da maçonaria para se superar, utilizem o exemplo dos tios maçons para construir a vida de vocês. Você, maçom, saia do discurso, vá ser mais efetivo, abrace as organizações paramaçônicas, dê potência a esses jovens que, com certeza, assim como eu, que vim de lá e hoje levanto a bandeira da maçonaria e dos tios que me fizeram chegar até aqui, esses jovens também farão o mesmo com você, com a sua loja e com essa maçonaria que a gente precisa tanto. Ou seja, tudo isso somos nós e é só a minha gratidão a vocês e a essa nossa equipe. Muito obrigado. Obrigado, obrigado e obrigado, e até a próxima.